Amém. Shalom, igreja. As ajudantes podem descer também agora, por favor. Vamos para a salinha. As crianças podem ir para a salinha. Convido os irmãos a abrirem a palavra no Salmo 39. As crianças se direcionam. Essa palavra que eu vou ministrar aos irmãos hoje, eu já fiz um teste lá em casa, um piloto. Na sexta-feira nós fizemos culto domiciliar e eu ministrei uma parte dessa palavra aqui. Não foi fácil. A Elisa não gostou muito. Ela teve um pouquinho de dificuldade de aceitar algumas verdades. Né? E aí eu tive que parar no meio para ficar ministrando a menina ali um tempinho. Né? Mas ela tem 6 anos. Né? Vamos ver se os irmãos conseguem, né, suportar a dura palavra do Senhor. Às vezes ela nos confronta, não é? E eu lembro que o Salmo 39 foi um dos salmos lidos nessa semana e falou muito ao meu coração quando eu li, né, ali no dia da leitura mesmo, né, e conversou muito com algo que eu já estava pensando também quando eu li o livro de Crônicas. Vou ler um pedacinho também do livro de Crônicas, falar um pouquinho, mas antes vamos então ler o capítulo 39. Ela diz: para o regente, ao estilo de Jedutum, um salmo de Davi. Eu disse, vigiarei o meu comportamento para que não peque a minha língua. Porei uma mordaça na minha boca sempre que os maus me confrontarem. Permaneci em silêncio, não disse nada, resignado, mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito sempre que eu meditava. O fogo aumentava e, enfim, comecei a falar. O que Davi escreveu aqui nessa canção, nesse salmo, na verdade, o contexto em que ele escreveu esse salmo foi um contexto de aflição. Né? Quando a gente vai preparar uma ministração, eu sempre procuro mais de uma versão, né, para poder entender melhor aquele texto. E outras versões deixam um pouquinho mais claras. É que eu gosto dessa daqui porque eu acho que ela tem uma linguagem clara, mas às vezes a gente precisa estudar um pouquinho mais para entender o contexto completo daquele texto, né? Quando ele foi escrito, como ele foi escrito, qual era o sentimento no coração do autor, né, daquele texto. E Davi não teve uma vida fácil. Todo mundo fala, Davi, escolhido de Deus para ser rei, né? Mas quem leu, né, a gente que leu agora os livros de reis, os livros de crônicas, a gente sabe que ser rei não era fácil. E para chegar a ser rei, o caminho não foi nada fácil para Davi. Ele foi ungido, mas da unção até o momento que ele começou a reinar de fato, ele passou por uns bocados, né? Foi muito difícil. Mesmo com a bênção de Deus, conseguir estar na posição que Deus o colocou, custou muito para ele. Foi muito difícil. Custou injúrias, tentativas de assassinato, perseguições, calúnias, não é? Fizeram muito contra ele. Ele adquiriu muitos inimigos. E mesmo depois que ele se tornou rei, maravilha, agora eu que mando na parada, vai ser tudo feito da minha vontade, aí agora a minha vida vai ficar fácil. Ficou fácil? Não ficou fácil. Ele continuou sendo perseguido, né? Ele sofreu bastante, ele fez coisas erradas, ele foi punido por Deus. A vida dele teve muitos motivos para ficar angustiado. E é nesse contexto que a gente vê o Salmo 39. E aqui ele está falando, não vou ficar falando disso. Não vou falar da minha angústia. Vou guardar ela para mim. Eu vou ficar em silêncio até para não pecar. Tem alguma sabedoria aí, né? Quando a gente está triste, angustiado. Ontem eu tive... Né, pai sempre tem muitos exemplos para contar do filho. Né, misericórdia, será que um dia ela vai ficar ouvindo essas pregações? Acho que não. Vai ter outras pregações novas para ela ouvir. Porque foi bem difícil. Ontem ela
Eu estava lavando a louça, a Jéssica estava cuidando do Levi, lá, exausta, né? E eu pedi para eu lavar a louça, eu fui. E aí, pedi para a Elisa guardar, enxugar e guardar a louça, que é a tarefa dela. Não é uma coisa nova que eu pedi, é a tarefa do dia a dia. Mas ela começou a reclamar, não, porque ela brincou assim, ainda bem que a minha, não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou de enxugar a louça. Oh, que bom, filha, obrigado por ter se oferecido, mas eu não me ofereci, não. Mas que bom que você se ofereceu, pode vir. Ela, não me ofereci, maldita hora que eu fui falar aquilo. Se eu não tivesse falado, meu pai não ia ter a ideia de mandar eu enxugar a louça. Mas eu não devia ter ficado quieta, eu estaria bem melhor. Começou ali. Nossa, começou a ladainha. Né? E aí eu falei, Lisa, o tempo que você está reclamando, você já tinha enxugado toda a louça, já estava fazendo qualquer outra coisa. Né? Na verdade, eu repito isso para ela com alguma frequência. O tempo que você está reclamando de ter que fazer uma coisa, já dava tempo de fazer 5 vezes a coisa. Elisa, vamos escovar os dentes. Elisa, vai fazer xixi. Eu não quero fazer xixi, vai dormir. Mano, senta, faz xixi, levanta, vai embora. Limpa, lava a mão, levanta e vai embora. Gente, quanto tempo demora isso? 1 minuto. E ela fica reclamando 5, 10 e chora, e se joga no chão. Né? Os pais aqui sabem como é que são essas coisas. Então, essa coisa de, enquanto você reclama, você já tinha feito, eu repito com alguma frequência. E aí aquilo foi crescendo, eu fui ficando irritado. Né? E aí, quase que eu peco, né? Quase que eu que me excedo. Chegou um momento, eu falei, Elisa, silêncio, acabou. Se você reclamar mais uma vez, hoje você apanha. Eu não sou muito adepto, eu entendo que é um recurso bíblico, né? Não repreendo quem o faça, mas eu procuro outras medidas antes de chegar lá, né? Mas eu falo, hoje, se você reclamar mais uma vez, você vai apanhar. Você está fazendo por merecer. Né? E aí ela ficou quieta. E aí enxugou o resto da louça, eu tive 10 minutos de paz. Né? Aí depois a gente falou, vamos conversar, Elisa. Né? A gente fez o exercício de lembrar quantas coisas boas aconteceram no dia. Ontem foi um dia que ela estava radiante. Ela veio para a igreja que ela ama, ela brincou com os amigos, ela ouviu as aulas, ela amou as aulas, inclusive, professores. Né? Ela gostou muito. Depois ela brincou de boneca. Chegamos em casa, a gente arrumou a varanda, fiz um escritório para ela todo chique, com gaveta para pôr a papelaria. Arrumei lá a varanda, ela estava toda feliz. Um dia maravilhoso. E ela começou a reclamar por causa de uma coisinha tão pequena. Deixou de ser grata. Né? E aí, eu ainda falei para ela, Elisa, você pecou, porque você ficou reclamando de uma coisa que é a sua função e deixou de ser grata por tudo aquilo que você teve no dia. Né? Não estava previsto contar esse exemplo, mas o que o Davi disse aqui, botarei uma mordaça na minha boca para não pecar. Eu vou ficar quieto, porque quando a gente está angustiado, irmão, a gente começa a reclamar, a gente esquece de tudo que Deus nos deu, a gente esquece de tanta coisa boa, a gente esquece de estar grato, a gente esquece de agradecer as pessoas que nos ajudaram. Eu olhei e falei, Elisa, você tem que dar graças a Deus que você tem louça para lavar, porque só tem louça para lavar porque você comeu. Se não tivesse comida, não tinha louça. Tem tanta criança aí passando fome que tudo que ela queria na vida é ter uma louça bem grande para lavar. Quanto maior a louça, mais comida teve, não é? Eu queria ter uma louça de 5 panelas para lavar na janta. Olha que maravilha. Significa que a mãe e o pai cozinharam 5 coisas, não é? Você só tem louça para lavar porque você comeu. Você parou para pensar nisso? Então, reclamar disso, você está pecando. Você está deixando de ser grata pela comida. Aí, depois dos 10 minutinhos de meditação, enquanto ela enxugava a louça, aí eu falei, agora vem para a cama, Elisa. Elisa, vez que eu vou dente, ela me abraçou e falou, papai, me perdoa, o que eu falei foi injusto, eu fui injusta, me perdoa. Aí ela entra no ciclo dela de pedir perdão, que já é ótimo, maravilhoso. Há uns 2 anos atrás ela tinha uma dificuldade tremenda em pedir perdão, de reconhecer o erro. Então já foi uma evolução. E aí fiquei ali com ela um tempinho, ministrei, oramos juntos, né? Mas isso tudo poderia ter sido evitado se ela mantivesse a boca fechada. Porque, irmãos, a gente fica angustiado, é normal. O nosso coração pesa às vezes, a gente fica triste. Mesmo por coisas que,
uma louça. Você acha que eu gosto de lavar louça? Eu odeio lavar louça. Ainda mais no frio que estava fazendo ontem, eu não tenho água quente. Eu detesto. Se tem uma atividade da casa, o pessoal ficou chocado, é que eles gostam de lavar louça. O pessoal que está em casa não viu, mas tem um monte de gente que lava louça aqui que ama. Como ele não gosta de lavar louça? Como assim? É tão gostoso, né? No frio, que dói até o dedo, né? É tão gostoso. Né? Se tem uma atividade que eu detesto, é essa. Mas eu faço, a louça está lá, tem que ser lavada, não é? Então, e com gratidão no coração, irmãos. Porque, na verdade, eu ainda olhei, na hora que a Jéssica pediu, eu fui de imediato. Né? Não estou querendo me gabar, mas foi a construção de Deus aqui. Né? Porque eu olhei e falei, vou lavar essa louça, e lavei com alegria. Porque eu sabia que eu estava dando um conforto para minha esposa, que está lá, cansada. Eu ainda falei isso para Elisa. Você podia estar feliz enxugando essa louça, pensando que você está fazendo uma bênção para o seu pai. Porque o teu pai está lavando, depois ele ia ter que enxugar, depois ele ia ter que guardar tudo, e só depois ir para a cama dormir. Eu estava exausto também. Olha que legal. Você está me abençoando enxugando essa louça. A gente tem que rever um pouquinho as coisas. Deixa eu voltar para a palavra aqui, porque nada disso estava previsto. Né? Mas o interessante aqui é nós entendermos que Davi estava angustiado. Aí ele começa a falar um pouquinho a natureza dessa angústia. Né? Mostra-me, Adonai, o fim da minha vida. Eu estou no 4. E quantos dias me resta, para que eu saiba quão frágil criatura sou? Deste os meus dias o comprimento de um palmo. Para ti, a duração da minha vida é nada. Outras versões dizem que a vida é um sopro. E a gente fala muito essa expressão, né? A nossa vida é um sopro. Talvez os mais jovens não estejam entendendo nada que eu falo. Que a gente, quando é jovem, a gente fala, eu tenho toda a minha vida pela frente. É tão abstrato, é tão... Né, é difícil entender que a vida ela é curta. Se você tem 80% da tua vida pela frente, como a Duda, né? Duda tem quantos anos, Duda? 12 anos. Né? Que Deus abençoe, ela ainda tem mais 80 pela frente, pelo menos. Aí. Ela tem aí 80% da vida para ser vivida. Então, quando você está nessa situação, é difícil entender que a vida é tão curta. Agora, quando você está chegando na meia-idade, assim, né? Ou passou um pouquinho já da meia-idade, temos pouquíssimas pessoas daqui na igreja que passaram um pouquinho assim da meia-idade, né? Mas a gente começa a entender esse texto de que a vida é um sopro. É quando você já passou, tecnicamente, talvez, do que seja a sua metade da sua vida, você fala, metade já foi, o que eu fiz? E o que ainda dá tempo de fazer aqui, né? O que é importante fazer mesmo, com esse resto, com essa metade da minha vida? E quanto mais anos a gente vai adquirindo, mais proximidade, tecnicamente, a gente está com o fim da vida. E isso faz na nossa cabeça um rebuliço, né? A gente começa a perceber o quanto a vida realmente é um sopro. E quando acontecem algumas coisas, né, os irmãos sabem, né, do que aconteceu no parto da Jéssica, né, ela teve uma complicação ali, e aí fica muito concreto, numa questão de 10 minutos, o quanto a vida é um sopro. Recentemente, há uma semana e pouco, faleceu a filha de um colega de trabalho, menina com 7 anos de idade. Não vou nem dizer o motivo do óbito, porque foi tão bobo, parecia tão simples. E como a gente olha essas coisas e fala, a vida é um sopro. A criança está brincando num dia e no dia seguinte não está mais. A vida é um sopro. E o que a gente vai fazer com a nossa vida? Que é tão curta. Se ela é um sopro, você vai gastar esse tempo reclamando? Vai gastar esse tempo angustiado, lamuriando sobre a sua angústia? Nosso tempo é muito curto para a gente gastar com isso. Né? E aqui, Davi estava falando, Deus, me mostra isso. A minha vida é tão curta, me faz entender que a vida é curta. Eu ainda não sei, sinceramente, eu li esse texto, estudei outros textos, né, escritos sobre ele, não sei exatamente o que se passa no coração de Davi, mas eu consigo dizer o que se passou no meu coração quando eu ouvi isso. Né? A sabedoria aqui, entender que a vida é curta.
O que você vai fazer dela? Como você vai gastar os seus dias? No que você vai investir as suas horas? Né? Agora eu vou continuar lendo a partir da metade do 5º. Sim, o homem, não importa quão firme esteja, é apenas um sopro. O homem circula como sombra, sua agitação é nada. Acumula riqueza sem saber se desfrutará dos seus benefícios. Às vezes a gente fica correndo atrás de riquezas, a gente vê pessoas matando, roubando, fazendo de tudo para acumular riquezas. Para quê? Depois ela volta para o pó e não leva nada. Né? Vale a pena? Será que valeu a pena gastar tantas horas de trabalho, tantas horas fazendo coisas que não vão dar resultado eterno? Né? No 7º, e agora, Adonai, o que esperarei? Tu és a minha única esperança. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não abra minha boca, porque tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim a tua fúria. O golpe da tua mão me venceu. Tu repreendes e disciplinas as pessoas por causa do pecado, como a traça que destrói o que lhe mais atrai. Sim, todos são simplesmente um sopro. Aqui a gente chega, né, no motivo de tamanha angústia. E a conclusão que Davi chega é que o causador dessa angústia, o causador do seu sofrimento, é Deus. Opa, peraí, foi aqui que deu nó na cabeça da Elisa. Eu li uma outra versão, vou ler aqui com os irmãos, a partir do 7. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixarei que não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, porque eu estou quase morrendo por causa das suas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos, e de fato o ser humano é apenas um sopro. Ele está dizendo aqui que boa parte desse sofrimento, dessa angústia, na verdade, quem está colocando esse peso sobre ele é o próprio Deus. Né? Não por culpa de Deus, não é porque Deus é malvado. Ele reconhece por causa dos meus pecados. Porque, irmãos, Deus repreende. A gente não gosta de dizer que Deus é Pai? A palavra não nos diz que Deus é o nosso Pai? Pois bem, um pai repreende, né? O pai ensina. Se ele está em pecado, é dever do pai repreender e, se necessário, aplicar uma punição. É que a gente tem na nossa sociedade uma questão da punição num lugar de merecimento, de justiça. Ele fez um crime, a punição é ser preso. A gente acha que estar sem liberdade é que é a pena. Estar sem liberdade é a finalidade como um castigo, como uma lição que ele tem que aprender. Né? Em alguns países, onde existe a pena de morte, o crime que essa pessoa cometeu é tão grave que a pena para ele tem que ser a morte, ele tem que pagar com a própria vida. É um castigo, é porque ele merece, porque ele precisa disso. Normalmente esses pensamentos nós temos com nossos olhos cheios de vingança, não é? A gente imagina esse castigo numa forma punitiva de vingança. Quantos de nós, pais, às vezes, não punimos os nossos filhos com motivação de vingança? Ah, ele vai ver só agora, quem é que manda? Ele vai ver só o que ele merece, ele vai aprender. Será que ele vai aprender a tua intenção mesmo ou você quer só se vingar? Quando a gente fala de punição, de castigo, na nossa mente vem vingança, mas não é isso que está no coração de Deus. A palavra até diz que a Ele pertence a vingança, né? Por seus inimigos. Mas aqui a gente está falando num contexto em que Ele está cuidando de um filho. Né? Qual a intenção de uma punição para um filho? Não é vingança. Se você se move por vingança, irmão, vamos rever essas coisas. Né?
A gente precisa abrandar o nosso coração, porque a intenção de um pai, quando pune um filho, é educação, é correção. Então aqui, quando Deus está punindo Davi, e Davi reconhece, ele diz, é por causa dos meus pecados. A intenção de Deus ao punir Davi não é se vingar de Davi. A ofensa que Davi fez contra mim é muito grave, eu quero vingança. Não é essa a intenção. A intenção é educar Davi. A intenção é corrigir Davi e conduzi-lo para um lugar onde ele será abençoado. Conduzir para um comportamento para que ele seja abençoado. Amém? Foi nesse momento que a Lili travou. Falou, como assim? Um castigo? Castigo é sempre ruim, castigo nunca é bom. Eu falei, Elisa, castigo é bom. Oi? Como assim castigo é bom? Não estava entendendo nada, começou a chorar. Ela tem uma postura que é muito engraçadinha. Quando ela não gosta de uma coisa, ela nega. Assim, castigo é bom. É não. Não, castigo não é bom. Aí ela ficou repetindo uns 10 minutos. Não, castigo não, castigo não. Né? Quando a gente fala alguma coisa que aconteceu na infância dela, Elisa, quando você tinha 1 ano, aconteceu isso. Aí ela fica assim, não aconteceu não. Eu falei, Elisa, eu estou dizendo que aconteceu. Ela, não aconteceu não. Ela vai negando. E quantos de nós estão nessa postura de negação diante da repreensão do Senhor? O Senhor nos repreende, não Deus. Não. Pense, irmãos, se Deus está te repreendendo, é porque Ele quer te ensinar algo. E dizer não é simplesmente negar o aprendizado que Deus quer te dar. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas algumas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente tem que tentar sempre tirar o que Deus quer de mim nessa situação. Se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, o que Ele quer que eu aprenda? Né? Tem coisas certamente que não é Deus que provoca na nossa vida, acontece por falhas nossas, por erros nossos. Tem coisas que Deus pune, Deus castiga com o objetivo de educar. Mas tem coisas que simplesmente acontecem porque são consequências dos nossos atos, certo? Né? Mas eu tenho uma frase que eu falo lá em casa que eu digo: Deus é especialista em transformar situações ruins em bênção. Não é porque não foi Ele que causou que Ele não pode usar essa situação para te abençoar. É uma consequência natural do teu ato. Mas Deus pode te ensinar alguma coisa, se você abrir o seu coração para isso. Mas se você entrar na atitude de negação, não, isso não está acontecendo comigo. Não. Deus, afasta de mim isso. Não, isso não pode acontecer. Deus, corrige isso. E se você mudar a chave? Pensar, Deus, o que eu preciso aprender nessa situação para você me tirar dela? Ou para que eu não caia novamente nessas ciladas? Quantas pessoas, de repente, estão orando uma vida inteira para alguma coisa e não acontece, de repente, porque você não aprendeu ainda o que precisa aprender para sair dessa situação? Você está negando. Não, mas o meu Deus é poderoso, Ele vai me tirar dessa situação. Mas será que Ele não está permitindo que você permaneça mais tempo nessa situação para aprender alguma coisa que vai te conduzir a uma bênção muito grande? Ou que vai livrar a sua alma da morte? Que vai trazer salvação para você e para sua família? Muda a chave. Muda a oração. Ao invés de falar apenas Deus afasta de mim, não estou dizendo que não pode. Tá? A situação está difícil. Davi aqui ainda falou, Deus, afasta a tua mão daqui. Né? Ele fala aqui. Mas ele também diz, o que eu preciso aprender? Eu reconheço que o pecado é meu, eu estou passando isso pela tua pesada mão. Deus, afasta essa mão. Está difícil, eu vou morrer desse jeito. Mas, ora também, o que eu preciso aprender nessa situação? O que Deus quer me ensinar nessa situação? Né? Aqui no versículo 10, afasta de mim tua fúria, o golpe da tua mão me venceu. O outro texto diz, né, pois Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das suas chicotadas. Ele está pedindo, está demais. Tu nos repreendestes e assim nos castigas por causa do nosso pecado.
Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales enquanto eu choro. Como todos os meus antepassados, sou hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Estava dramático, Davi, né? Ó Deus, está tão difícil que eu vou morrer. Mas afasta um pouquinho de mim a tua mão para que eu possa ter um pouquinho de alívio antes de morrer. Estava dramático o homem aqui, né? Então aqui a gente pode pedir para que Deus afaste, mas a gente precisa reconhecer quando é a mão dele que está pesando. Ontem nós falamos dos dons. O dom de discernimento é um dom bem importante para a gente buscar, não é? Para a gente discernir até mesmo se é o inimigo nos afligindo ou se é Deus querendo ensinar alguma coisa. Discernimento é importante. A palavra diz para nós buscarmos ter discernimento, né? Termos sabedoria, termos conhecimento, buscar isso em Deus, não é? Deus nos deu inteligência, Ele nos criou seres pensantes que raciocinam e nos deu todas as ferramentas para a gente ter esse raciocínio aguçado, esse raciocínio correto, para a gente chegar a conclusões corretas, para a gente ter discernimento. Então, discirna, irmãos, busque discernimento. Está com dificuldade, procura um irmão em oração, né? Tenha discernimento do que está acontecendo na tua vida, para você saber orar. Para a gente saber orar adequadamente. Senão você vai ficar igual Davi. Deus, já estou resignado. Eu sei que eu vou morrer. Então, só me alivia um pouquinho para ter um pouquinho de felicidade no final da minha vida. Depois você leva. Quantas pessoas se entregam? Ele estava se entregando na angústia aqui. Ele já tinha dado alguns passos. Ele estava reconhecendo que era Deus. E ele pediu para Deus. Ele disse aqui, né? Agora, dona, em quem esperarei? Tu és a minha única esperança. Ou seja, não tem nada de humano que eu possa fazer. O Senhor é a minha esperança. Ele já estava com alguns passos, não é? E aí, esse capítulo 39 tem muita sabedoria, tem muita coisa importante, mas ele termina sem um resultado, né? Ele está orando a Deus, ele está buscando a Deus, mas ao mesmo tempo ele está querendo morrer. Me mata logo, me alivia um pouquinho, faz um cuidado paliativo, me dá um pouquinho de felicidade antes de eu morrer, mas ele já está se entregando, né? E cadê a resolução disso? Eu sei que os salmos eles estão dispostos numa ordem na Bíblia que não necessariamente foi a ordem que eles foram escritos, os salmos não foram escritos todos pelas mesmas pessoas, né? Mas eu creio que Deus tem um porquê dessa ordem, porquê que Deus conduziu para que a Bíblia tivesse esta organização. E aí eu li o capítulo 40. E olha o que o capítulo 40 diz. Esperei pacientemente pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu meu pranto. Olha que coisa maravilhosa. Ele acabou de dizer que ele vai clamar a Deus, ele é a única esperança. E aqui também é um salmo de Davi, ele diz, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. Irmãos, então às vezes a gente também precisa saber esperar, perseverar, né? Fazer o raciocínio, fazer a reflexão, o que eu preciso aprender, mas esperar. A paciência é uma virtude que Deus precisa que nós forjemos, Ele precisa forjar isso em nós. É muito engraçado, né? Porque a gente fala que a vida é um sopro, mas, por outro lado, a gente precisa ter paciência para escolher as coisas. Se a vida é um sopro, dá uma sensação de emergência, eu preciso resolver logo. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para que a gente tenha paciência. Irmão, se a gente não fizer dessa forma, não há esperança, né? Sem paciência, a gente peca. Sem paciência, a gente quer resolver as coisas na nossa própria força. A gente deixa de reconhecer que Deus é a nossa única esperança e a gente quer fazer pela nossa própria força. A gente fala demais e peca pelo falar, né? Esperei com paciência no Senhor até que Ele se inclinou a mim e ouviu meu pranto. Ele me tirou do poço de destruição, do lamaçal,
pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me em local seguro. Pôs uma nova canção na minha boca, uma canção de louvor ao nosso Deus. Aleluia! E olha que lindo que ele coloca a dizer agora. Muitos verão isso com temor e confiarão no Senhor. Então, irmãos, Deus vai transformar essa situação de angústia da tua vida em testemunho. Depois que Ele te colocar numa rocha alta, é para que a tua vida testifique a respeito do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Para a tua vida ser testemunho para alimentar a fé do teu irmão. Para a tua vida ser testemunho para alimentar a tua fé. Quantos de nós não podem dizer, olha, quando eu vivi aquela situação, foi Deus, eu sei que foi Deus. E o quanto isso fortalece a nossa fé, irmãos. Eu falo que quando eu me converti mais ou menos com 17, 18 anos. Eu já tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos. Converti de verdade, né? Comecei a seguir mesmo. Que eu já tinha ouvido a palavra, mas eu tomei a decisão de seguir a Deus mais ou menos com 18 anos. E aí Deus me fez passar por uma série de experiências. Né? Eu ia a alguns eventos com o Jeff, com a Jéssica, né? Nós fazíamos vigílias. Acabava a vigília, a gente ficava depois, o povo ia embora, os adultos iam dormir. Os adultos. Era uma criança, 18 anos. Né? Aí a gente ficava até depois orando juntos e Deus nos deu experiências maravilhosas. Numa outra oportunidade, se for pertinente, eu conto. Nesse momento também teve meu batismo no Espírito Santo. Eu passei a falar em línguas. Eu vi sinais e maravilhas magníficos. Né? Eu vi coisas que hoje eu não posso negar. E eu lembro que nos primeiros 2 anos, eu ainda tinha dúvidas no meu coração. Eu estava na igreja, eu estava seguindo, mas ainda tinha as dúvidas de, será que eu estou fazendo certo? Será que Deus existe mesmo? E, irmão, como negar que Deus existe se eu via um milagre criativo acontecer? Se eu vi um metal prateado se tornar em dourado na minha frente. Eu vi uma pessoa que era obesa e perdeu quilos na minha frente a ponto da roupa cair. Como negar isso? Eu vi. Jeff está aí de testemunho, ele estava lá também, no Power Invasion. A Jéssica. Nós vimos coisas magníficas, maravilhosas. Como negar? Então isso fortaleceu a minha fé. Quando o inimigo tentava soprar, o meu coração tentava me enganar, eu tinha elementos para fortalecer a minha fé. Esse é um dos lugares, né, dos sinais e maravilhas de Deus, fortalecer a fé, ser testemunho do poder de Deus. Não foi por isso que eu permaneci fiel ao Senhor, né? Isso me ajudou a fortalecer para que eu pudesse me abrir para continuar conhecendo a Deus. E aí, cada dia que eu conheço mais de Deus, eu me apaixono mais por Ele. Cada texto que eu leio na Bíblia, aquilo se revela com tanta beleza que isso me fascina, me faz querer mais. Aquilo teve um lugar de fortalecimento da fé, mas para abrir espaço para que eu pudesse conhecer melhor a Deus. E aí isso vai fortalecendo a gente no caminho. Né? Então, aquilo que a gente passa, os testemunhos, eles fortalecem a fé, a nossa fé, a fé da igreja e a fé daquele que chega. É evangelístico também. Né? O homem que confia no Senhor é abençoado, não segue os arrogantes, nem confia em coisas falsas. Quando tu tens feito, Adonai, meu Deus, tuas maravilhas e teus pensamentos me sobrevêm, ninguém pode comparar-se a ti. Proclamarei tuas obras, falarei sobre as tuas maravilhas, mas há muito para falar. Olha que incrível, eu vou parar nesse trecho aqui do capítulo 40, porque ele começa dizendo que não vai falar nada. No 39, eu vou calar minha boca para não pecar. E esse texto, ele termina esse trecho falando, eu não vou ficar de boca fechada, porque as suas maravilhas precisam ser ditas. E há muito o que falar. Olha que mudança linda que aconteceu na vida dele. De alguém que estava totalmente sobrecarregado e angustiado, dizendo, eu vou ficar quieto para não pecar, para uma situação em que ele sente vontade de proclamar as maravilhas de Deus. E proclamar para quê? Para abençoar as pessoas, para ser testemunho. Amém?
Eu vou ler com os irmãos, peço para que os irmãos abram 1 Crônicas 21, volta um pouquinho lá, mais para o comecinho do Antigo Testamento, 1 Crônicas. Esse daqui é a Crônicas, é lá na frente, peraí. Capítulo 21, versículo 13. Né? Eu falei um pouquinho da trajetória. Agora eu quero trabalhar com os irmãos um pouquinho o durante. Né? Nós sabemos onde estávamos, no lamaçal, e eu quero, né, nós todos queremos estar nessa situação na qual temos tantas maravilhas de Deus na nossa vida, a ponto de que a gente quer gritar. Né? Mas Davi teve um percurso aí. Né? E aí eu quero destacar essa questão, mais um pouquinho dessa questão da gente ser repreendido. Né? Porque foi o nó que deu na cabeça da minha filha, talvez é um nó que dê na sua cabeça também. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar que há coisas que acontecem na nossa vida que o Senhor vai usar para nos abençoar. Né? E aí, no capítulo 21, nós estamos aqui numa situação em que Davi pecou. Né? Não vou entrar em detalhes, os irmãos leram, podem reler. Né? Aqui no contexto, Davi tinha pecado, Davi tinha cometido um erro. Né? E aí o profeta foi falar com Davi, olha, você errou. E Deus te dá... vai deixar você escolher que tipo de repreensão que você vai ter. O que você quer? Você quer passar um tempo nas mãos dos inimigos, perdendo? Você quer isso, você quer aquilo? Ou você quer ser repreendido pelo Senhor? Aí Davi, não sei no que passou pela cabeça de Davi. Se fosse minha filha, ela ia dizer assim, não tem uma quarta opção, tipo, não ter castigo? Não tem aí uma outra opção, não? Falei, não, castigo vai ter, filha, já era. Você errou, você pecou, você vai ser castigada. Agora, qual castigo você vai escolher? Dureza, né? Por que Deus pediu para Davi escolher? Deus não podia dar o castigo e pronto, acabou? Como a gente faz, né, com o pai. Você não fala, filha, olha, que castigo você quer? Você quer apanhar no bumbum? Você quer apanhar no braço? Ou você quer ficar uma semana sem a boneca Margarete? Né? Vixe. A gente não dá a opção. Na verdade, uma técnica correta é você deixar claro qual é a punição antes. Olha, quando você errar, o que vai acontecer é isso, para a criança poder saber. Né? Você vai apanhar no bumbum, você vai ficar de castigo, você vai... Né? E Deus deu essa opção. Por quê? Porque Ele queria testar o coração de Davi. Ele queria ensinar alguma coisa para Davi. E no capítulo 21, versículo 13... Davi disse para o profeta assim, é muito difícil para mim. É difícil mesmo, eu tenho que escolher qual castigo que eu vou sofrer, muito difícil. Deixe-me cair nas mãos do Senhor, pois as suas misericórdias são grandiosas, em vez de cair na mão do homem. Essa foi a escolha de Davi. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Olha como é que um filho sabe quem é o seu pai. Aí eu falei para Elisa, se você fosse ser castigada, você preferia ser castigada? Eu faço umas perguntas para Elisa, eu esqueço que ela tem 6 anos, né? É coitada dela. Eu falei, filha de 2 professores, eu dou aula para gente de 20 a 60 anos. E aí, às vezes, conversar com a minha filha de 6 anos é um pouco difícil para mim. Eu falei, Elisa, você preferia receber uma pena por um pecado seu, por um crime, do policial, de um juiz ou do seu pai? Mas ela não entende nada de justiça, né? Porque o policial e o juiz, ele tem que tecnicamente decretar o que está na lei. Ele não pode, tem uma margem muito pequena do que ele pode mexer ali na pena. Se a pena diz que para aquele crime a pena é de 5 anos de reclusão, tem agravantes, tem atenuantes, né? Mas é aquilo. Quando você decreta a sentença, você não tem muito para onde andar. Se a lei diz que é aquilo, é aquilo. Mas e o pai? Né? O pai, prefiro que você me castigue. Né? Por quê? Aí eu falei, ela não conseguia escolher porque ela não entendeu. Né? Aí eu falei, filha, quantas vezes eu já ia te dar um castigo e o que você disse? Ela ficou olhando assim e falou,
Vai falar, você pode dizer. Se eu vou disser, eu vou te dar um castigo agora. Eu vou guardar a Margarete no armário por uma semana. Não, pai, não, pai. Então, o que você vai dizer? Acabou de dizer, não, pai, não, pai, não. Aí depois eu falei, vou guardar assim. Ele falou, não, pai, faz assim, só um dia. Na verdade, quando eu digo armário, ela diz, por favor, no armário não, deixa pelo menos ficar no bercinho. Ela negocia ali, né? Porque, puxa vida, é a filha dela, né? Vou deixar a filha dela no armário, coitada. Aí a gente negocia, normalmente a Margarete fica na varanda, no bercinho, cobertinha, porque tá frio. Tá bom, Margarete vai pro bercinho. É pai, né, gente? Pai tem misericórdia. Então é muito melhor sermos repreendidos e recebermos a punição, o castigo do nosso pai, do que a gente não ser repreendido por ele, continuar no pecado e depois o salário do pecado é a morte. Você quer estar na mão de quem? Do teu pai, que é misericordioso, ou na mão do diabo? Porque se Deus não te repreender e você continuar no pecado, é na mão do diabo que você está. Não é? Se você continua em pecado, a gente sabe qual é o destino daquele que peca e não se arrepende, que não recebe o sacrifício de Deus, de Jesus. O salário do pecado é a morte, e não é só uma morte física, é uma morte espiritual. Né? Então, irmãos, quando a gente recebe a correção de Deus, isso é um presente. A gente se angustia, nosso coração fica pesado, a gente acha que vai morrer, que nem Davi falou. Mas a gente precisa reconhecer que estar nas mãos do Senhor é um presente, porque isso nos livra do inferno. Falava, Elisa, quando eu te repreendo, eu não tenho prazer em te aplicar uma punição. Eu não tenho prazer em te bater, eu não tenho prazer em te deixar de castigo. Mas eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero livrar a tua alma do inferno. Eu usei até uma outra figura com ela. Outro dia a gente estava descendo do carro, estava só eu e ela estava com um balão na mão. E o balão, o que aconteceu com o balão? Estava vento, o balão voou. E aí eu falo sempre para ela, filha, fica aqui do meu lado. Eu virei para pegar as coisas, o balão voou, cadê a Elisa? Saiu correndo no meio do estacionamento. E tinha um carro saindo, a 5 metros. Na hora eu gritei, Elisa! E ela, que foi, pai? Que foi? Quantas vezes eu já te falei? E aí ela continuou correndo ainda. Aí o balão ficou preso numa árvore, perto de um carro, a menina começou a trepar em cima do carro para pegar o raio do balão. Era uma picape, né? Aí eu fui até ela lá com calma, me controlei, irmãos, olha, nem sei como que eu fiz aquilo ainda até hoje. Porque eu não fui lá bravo para agarrar ela, querer apertar. Eu falei, Elisa, peguei o balão, dei na mão dela, vamos para casa agora e dá a mão para mim. Aí em casa a gente conversou, né? Falei, o que você prefere? Que eu pegue você pelo braço e te machuque, ou eu deixe um carro te pegar? Aí eu lembrei, ontem, na sexta-feira, eu lembrei dessa situação. Se o carro tá para te pegar, eu que sou pai, tenho uma visão diferente, eu estou vendo, eu enxergo. E eu vi que o carro ia te pegar. E aí eu te pego pelo braço e te puxo. Ai, pai, mas vai doer. Vai doer. Mas eu te salvei da morte. O que você prefere? Que o pai não te pega pelo braço, vem um carro te atropela e você morre, acabou? Aí ela falava assim do balão, eu acho muito injusto que o balão era meu, e se ele voasse, uma criança ia achar ele, ia brincar, uma criança que não era dona do balão. O que passa na cabeça dela? É muito injusto isso. Eu falei, injusto, filha, é por causa de uma porcaria do balão, você morrer. Meu Deus, não entende. Ah, paciência, Deus, paciência. Para esperar, né, o ensino fazer efeito na vida da pessoa, né? O irmão ali é difícil. Ah, Deus, dá paciência para esses pais de crianças de 6 anos. Das de 11 também, né? Que até precisa de vez em quando, né? Dá paciência. Por quê? Porque a gente tem que ensinar e tem que confiar que o nosso ensino, que é baseado na palavra, e que o próprio Senhor está zelando por aquilo. E, às vezes, a gente vai precisar de alguns anos para ver o resultado. Né? Tem que ter paciência, tem que ter paciência.
A nossa vontade, às vezes, às vezes a gente agarra o braço da criança, mas a nossa vontade era de torcer o braço da criança para ver se a gente se vinga. Né? Mas eu ensinei para ela, eu prefiro quebrar teu braço numa dessa, depois a gente conserta o braço, põe gesso, vai ficar tudo bem, do que deixar o carro te atropelar e te levar. E às vezes Deus faz isso com a gente, irmão. E dói. O braço dói, porque ele precisou torcer. Vocês sabem para que serve o cajado? Às vezes, o cajado de um pastor de ovelhas, para quebrar a perna da ovelha. É para conduzir também, né, tá, gente? É só em situações muito extremas. A bichinha cai num buraco, usa o cajado para tirar do buraco. Também serve para muita coisa. Mas, em último caso, os pastores quebram a perna da ovelha. É uma ovelha muito rebelde, que quer ficar saltando por aí, se metendo em perigo. Ele prefere quebrar a perna da bichinha, que aí ela fica quieta, mais viva, do que deixar ela livre por aí, saltitando, indo para a cova dos lobos, né? Para a boca do lobo. Isso é amor também, gente. O mundo diz lá fora que liberdade é amor. Mas que liberdade é essa? Será que a gente tem condições de provar livremente de tudo? Será que a gente tem maturidade? Olha que eu estou falando também com adultos aqui. Para provar de tudo no mundo? Que liberdade que a gente quer? Eu quero liberdade do inferno. Eu quero estar livre do inferno. Eu quero estar livre dos meus próprios desejos. Eu quero estar livre daquilo que os meus olhos desejam. É disso que eu quero estar livre. Mas eu não preciso experimentar o que o povo lá fora diz que é liberdade. Eu não quero experimentar tudo que o mundo tem para oferecer. Eu quero experimentar tudo que Deus tem para me oferecer. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade do pecado, que escraviza, é a liberdade do inferno. Amém? Eu peço para que os irmãos, eu espero que os irmãos que leram, eu ia ler um trecho um pouco maior de 2 Crônicas, mas é que, irmãos, eu estou apaixonado pelos livros de crônicas. Não sei quantos de vocês passaram por isso. Deus, às vezes, tem momentos na nossa vida. Eu lembro que quando eu fiz a leitura pela primeira vez, a leitura da Bíblia inteira, normalmente o povo não gosta muito de números. E eu amei ler números, porque Deus falou muito comigo ali. E nessa leitura, os 2 dos livros que Deus mais trabalhou comigo, né, que Deus chamou a minha atenção, muitas coisas, foram os livros de crônicas. Parece repetitivo, porque a gente acabou de ler Reis, e aí vem Crônicas, repetir muitas das histórias, mas a perspectiva é muito diferente. Né? O livro de Crônicas ele foi escrito depois, muito tempo depois de que aquelas coisas aconteceram, e o cronista, pessoas, não sei, que escreveram o texto, eles estavam lendo já ressignificando algumas coisas. Então não era uma testemunha ocular daqueles acontecimentos que foram escrevendo. Foi alguém que já tinha entendido o que aconteceu. E aí ele conseguiu enxergar Deus nas situações. É lindo, é lindo. Eu lembro que eu lia e teve trechos que eu tive que reler por 2 motivos. 1, porque eu gostei muito, e 2, porque eu me confundi todo. E aí eu pulei de, 1 Crônicas 19 e comecei a ler 2 Crônicas 19. Eu falei, nossa, que tá estranho, deu um salto aqui, né? Nem percebi. Aí fiquei, 2 semanas assim. Aí depois, conversando com a Jéssica ou aqui com alguém, eu falei, não, estou no livro errado. Eu voltei para 1 Crônicas, ouvi tudo, e voltei para 2 Crônicas e li de novo. E é muito lindo ver. E qual é a lição que eu tirei? Uma das lições, né, que eu acho que se aplica aqui. Deus ele tem um plano muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar às vezes. Enquanto um determinado rei só conseguia enxergar o que estava na frente dele, né, Deus enxergava a história. Deus tem um plano para as nossas vidas, mas Deus também tem um plano para a nossa nação. Deus tem um plano para a nossa família. Deus tem um plano para a nossa igreja. E Deus tinha um plano para o seu povo. E isso era muito mais importante, às vezes, do que uma batalha pontualmente. Né? Aí me chamava muito a atenção, quando a gente lê crônicas, a gente perde a sensação do tempo, mas de um capítulo para o outro, às vezes passava 40 anos.
quando trocava de rei, fulano de tal governou por tantos anos em Jerusalém. E depois disso, veio tal. E aí passa 40 anos, 30 anos, 20 anos. A gente perde essa noção do tempo. Mas lendo assim, né, de coisas que já aconteceram, é mais fácil entender isso. E aí começou a me chamar a atenção assim, Deus, e por causa do pecado, Deus entregou o povo nas mãos do inimigo. E os inimigos foram lá e saquearam tudo. Tiraram todos os tesouros do templo. Aí você fala, meu Deus, os tesouros do templo. Eu que amo a salinha do diaconato, os irmãos sabem. Pensou, se alguém entra aqui e rouba todas as nossas travessas, os nossos vasos, os nossos cálices, eu ia ficar tão triste, né? Então eu senti aí, falei, gente, aqueles escudos de ouro que Salomão fez, devia ser um negócio magnífico, né? Devia ser belíssimo. E Deus estava pouco se lixando para aquilo. Claro que Deus gostava do zelo, Deus gostava de que a casa dele tivesse em ordem. Mas não é no apego ao tesouro. Deus não tinha apego ao tesouro. Ele é dono do ouro e da prata. O que era aquele escudo de ouro lá? O céu tem coisa muito mais bonita, né? Ele é muito mais bonito. Toda beleza vem dele. Então, e vinha e saqueava tudo. Passavam uns anos, vinha algum rei que governava com justiça, e aí fala, e o rei mandou fazer os escudos, não sei da quando. E Deus mandou, e aí encheu de novo de tesouros. Passou 300 anos, mas encheu de novo. Deus, ele tira e Deus restitui. Porque foi ele que tirou, ele que dá. Ou, como o contrário, como Jó disse, né? Deus dá, Deus tira. Mas ele tem um plano, ele conhece o plano dele. Ele sabe aonde ele quer te conduzir. E para onde ele quer te conduzir é um lugar de bênção. E você vê isso acontecendo várias vezes. O templo foi saqueado várias vezes. E Deus restituía. O povo era dizimado e o povo crescia. O povo enriquecia ao ponto da prata não ter valor nenhum. E depois estavam, né, mendigando. Depois a cidade foi destruída e as pessoas estavam comendo seus filhos. Né? Então, assim, mas quando você vê a história como um todo, ainda mais nós cristãos que entendemos, né, a redenção de Deus, aí você olha e fala, tudo aquilo tinha um propósito de conduzir para uma bênção. Tenho certeza que para quem experimentou aquilo foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Assim como para nós, às vezes, é muito doloroso passar por uma etapa da nossa vida. Mas, irmãos, eu quero convidar os irmãos para que perseverem, para que tenham esperança. Saibam que Deus é bom. Ele é bom. E na sua bondade, Ele tem um plano de bênção para você. Mesmo que esteja doendo. Né? Mesmo que esteja difícil. E agora eu vou ler Crônicas, vamos ler 2 Tessalonicenses 1, versículos 4 a 5. Vai ser mais, eu vou aplicar aqui na Bíblia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim. Espera que eu estou no capítulo errado. Isso. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostraram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Essa é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Olha que lindo aqui. Eles estavam falando lá, nós temos a respeito de vocês, o testemunho de vocês é que vocês foram pacientes e mantiveram a fé no meio da tribulação. E quando a gente tem esse comportamento, a gente prova, a nossa vida se torna uma prova de que Deus é justo. Porque Deus não vai tratar ninguém com injustiça. Se você tem tido perseverança, se você tem fé, se você se mantém no caminho certo, você vai receber a bênção. Seja aqui, ou seja no porvir, seja na tua geração, ou seja na geração dos seus filhos.
Isso ficou muito claro para mim também em Crônicas, né? Principalmente quando a gente tem uma sequência de reis bons, pais que conseguiram ensinar os seus filhos, e o filho foi ainda melhor. Né? A gente também tem exemplos disso. Então, a nossa fé e a nossa perseverança gera testemunho da justiça de Deus. Amém? E os últimos textos que eu vou ler hoje estão em 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Segunda Coríntios 1, 3 e 4, né, Paulo estava fazendo ali uma saudação aos coríntios, e a partir do 3 ele diz: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então aqui ele está deixando claro, né, Paulo falando agora já num contexto depois de Cristo, né, depois de ensinar já sobre as aflições de Cristo e tudo que a aflição de Cristo nos trouxe de bênção, ele está dizendo aqui também que as aflições que a gente passa, as tribulações que a gente passa, nos ensinam. E o que a gente aprende, nós também podemos ensinar. Aquilo que eu aprendi passando por aquela tribulação vai servir de testemunho para outra pessoa. E mais do que isso, a sabedoria que eu adquiri vai me ajudar a aconselhar. Não é? É o que diz aqui. Nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos. É muito comum também, né? Eu lembro que eu falo, hoje eu não nego carona para ninguém. O pessoal lá na faculdade também, pede para o Marcel uma carona. Mas isso vai desviar meu caminho 20 minutos. Vamos lá, vai. Porque eu fui muito caroneiro. Eu peguei muita carona nessa vida. Foram 35 anos pegando carona. Eu tenho só um ano de concedente, sei lá. A pessoa que dá a carona. Só tenho um ano, ainda tem mais 34 para equilibrar as coisas. Foram 35 anos pegando carona na família, pegando carona na igreja, pegando carona no trabalho. Economizei muito dinheiro pegando carona. Então hoje, já aviso a Jéssica, vou chegar 20 minutos mais tarde, porque eu vou fazer um caminho que vai pela Vila Prudente, que eu vou deixar fulano no metrô. Né? Porque a pessoa estava lá pegando Uber, eu sei, ela vai pagar R$80 no Uber, que vai demorar 2 horas para chegar. Eu falei, meu Deus, o que é 20 minutos na minha vida? Eu sei o que é isso aí, eu sei o que é estar desse lado. Eu sei o que é começar a pedir um Uber às 5 da tarde e só conseguir 7h30. Né? Eu sei. Então, aquilo que a gente recebe de ajuda, a gente também ajuda. Se nós recebemos auxílio do Senhor em alguma área, nós passamos a nos tornar extensão dos braços de Deus para ajudar, para auxiliar. Isso é ser corpo. Corpo tem braço, né? Se Deus, a palavra diz que Deus com braço estendido abençoa o seu povo, e ele diz que agora nós somos o seu corpo, pois bem, nós podemos ser o braço. E ser parte do corpo de Cristo ao estender o nosso braço para o irmão necessitado também. Sermos pernas, né, para dar sustento. Sermos ombro, porque o irmão precisa para chorar. Né, sermos um abraço. Sermos boca para repreender. Olha, o que você está fazendo é pecado. Mas eu vou falar isso, ele vai ficar triste comigo. Irmão, você prefere ter amizade? Você prefere ser a pessoa legal e deixar a pessoa ir para o inferno? Ou você prefere ser a boca que repreende em amor, com educação, né? E ora para que a pessoa se converta dos seus caminhos? Não é? A gente brinca lá na faculdade que tem o perfil dos professores, que são os professores bonzinhos, e os professores que são tidos pelos alunos como não bonzinhos. E todo mundo começa no primeiro time. Todo mundo chega na faculdade querendo ser amigo dos alunos. Não, imagina, eu vou ser o professor popular. Eu quero ser o professor bonzinho, que os alunos gostem. Aí eu quero ser o professor homenageado na formatura. Eu quero ser isso. E aí a gente percebe que é melhor ser justo do que amigo. Porque o aluno é como uma criança, ele não sabe. É teu papel ensinar, é teu papel conduzir.
Ah, e tem professor que fala, eu dou nota mesmo, porque aí eles ficam felizes, eles não reclamam de mim no fórum. Tá bom, mas aí ele vai ser um mau médico. Que passou a vida inteira alguém passando a mão na cabeça dele, não sabe ouvir uma repreensão. Que tipo de médico ele vai ser? Um mau médico, porque primeiro que não sabe, porque não precisou se esforçar para ganhar nota, e não vai saber tomar um não do chefe. E ele vai tomar não do chefe, com certeza. O mundo lá fora é difícil. Então eu prefiro ser um professor justo. Eu não gosto da fama de ser o professor mais legal da faculdade. A Giovana, né, a sobrinha do Marcos e da Tainá, ela quer fazer medicina, ela tem vários amigos que querem fazer medicina, e recentemente ela mandou um áudio para a Jéssica dizendo, eu estava conversando com a minha amiga e descobri que ela passou lá em São Bernardo. E eu perguntei, você é aluna do Marcelo? Ela disse, sou. E aí ela fez a pergunta, e aí, como ele é como professor? Ele é legal? Aí acho que ela ficou um pouquinho encabulada, assim, né, com vergonha de falar a opinião dela, mas ela disse assim, ele é um bom professor muito bom, mas ele é bem rigoroso. Ele é bem rigoroso, você tem que ficar prestando atenção na aula dele, porque a aula dele, o slide só tem tópico, não tem texto, então não adianta você estudar pelo slide depois. E ele manda ler no livro, e ele fala, por que você não está anotando? Pega caneta aí, papel, estou falando, sou tonto aqui, ficar falando? Anota, porque vai cair na prova. E eles anotam freneticamente, porque o que eu digo é o que cai na prova, não é o que está no slide. Né? Quem faz isso vai bem na minha prova. Mas quem não faz, ele é bem rigoroso. Tem que fazer direitinho o que ele mandou fazer. Sou professor homenageado na formatura? Não sou. Queria ser? Queria. Eu queria. A gente gosta disso, né, gente? Reconhecimento é gostoso. Mas eu prefiro ser justo. É que nem eu falo para os meus colegas. Eu sei que, em algum momento, talvez, alguém vai dar nota e ele vai passar. Só que essa pessoa vai ser médica depois. E ela vai estar no mundo cuidando das pessoas. Se alguém morrer nas mãos dela por falta de conhecimento, porque você passou, o sangue está na tua mão, não na minha. Eu fiz o meu papel. Eu fiz direito. Eu ensinei. Eu ensinei ética dentro de sala também. Eu ensinei o que é correto. Então, se depois essa pessoa fizer alguma coisa errada, não é na minha mão que está esse sangue, porque eu fiz a minha parte. Não sou professor homenageado, mas eu deito a minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu fiz o meu melhor. Né? Vamos ler agora, ainda em 1 Crônicas, vamos para o versículo 8 e 9. Pular um pouquinho. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Muito parecido com o que Davi estava sentindo, né? Nós estávamos passando por uma situação tão difícil, uma tribulação tão difícil, que a gente achou que ia morrer. Nós estávamos sentimos que como condenados à morte. Porém, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, mas sim em Deus que ressuscita os mortos. Olha que interessante, ele achou que ia morrer. E isso ele entendeu que era para aprender que Deus é poderoso até para ressuscitar os mortos. E ele disse, eu quero que vocês saibam o que eu passei. Para honra e glória dele mesmo? Não, para testemunho do que Deus fez, que Deus é um Deus que ressuscita até mesmo os mortos. A tribulação dele, ele entendeu que foi para aprender, aí ele aprendeu, e agora ele quer falar para todo mundo, fique sabendo que eu quase morri. Eu quase morri para a honra e glória do Senhor, porque ele me resgatou. O poder é dele, a honra é dele. E aprendam com isso, é o que ele está dizendo aqui, com gentileza, né? Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Olha que coisa linda. Nós estamos passando por tribulações e vocês orem por nós, porque quando a coisa acontecer,
isso vai testemunhar para vocês. Eu orei e Deus fez. Eu orei, eu confiei, e Deus foi poderoso, e Deus fez. Então ele fala, é bom que eu passe por tribulação, porque eu sei que vocês estão orando por mim. E quando eu chego, quando a minha carta chega, vocês olham e falam, poxa vida, minha oração funcionou, Deus é poderoso. Ele estava feliz, gente, por estar passando por tribulação, porque ele sabia que isso ia trazer glória para Deus. E é sobre isso que diz o último capítulo, o último versículo de hoje. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Então avança só um pouquinho ali para frente na Bíblia. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Na verdade, eu vou começar a ler do 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Olha como a Bíblia ela se completa. Olha como esse trechinho conversa muito com o Salmo 39. Né? A nossa vida é muito curta. E a gente fica com os olhos, alguns ficam com os olhos nas coisas que se veem, mas os nossos olhos estão nas coisas que não se veem, naquelas coisas que são eternas. A gente tem a tendência a olhar para o imediato, aquilo que está acontecendo agora. E Deus nos convida para ver uma coisa muito mais ampla. O plano dele é muito mais amplo. E o plano dele é nos conduzir para a eternidade ao seu lado. Esse é o plano dele. Então, quando a gente passa por essas pequenas e passageiras tribulações, está doendo agora, não estou dizendo que não está. Mas acredite, irmão, ela é uma tribulação pequena e passageira diante do plano para a eternidade que o Senhor tem para você. E tudo isso vai te trazer um peso de glória. Tudo isso vai trazer glória para a sua vida, vai trazer glória para o nome de Deus e vai te fazer participar da sua glória pela eternidade. Então, irmãos, que essa palavra venha a trazer refrigério para o coração ferido e principalmente esperança. Amém? Esperança pela certeza de que se é Deus que está cuidando da tua vida, se Deus está te trabalhando, pode estar doendo, irmão. E essa dor pode durar até um tempinho aí. Irmãos, é dura a palavra. Essa dor pode durar até o fim da sua vida, eventualmente. Mas foca os seus olhos nas coisas que não se veem. Foca os seus olhos na eternidade. É isso que importa, irmão. O braço pode estar doendo, mas a tua alma vai para o céu. A tua alma vai para a eternidade, para as moradas celestiais que Jesus Cristo está preparando para nós, para participarmos das bodas do Cordeiro, para vermos aquela cidade magnífica que Deus está preparando, para ver tudo o que Deus é, tudo que Deus tem em si, vai estar à nossa disposição. Então foca nessas coisas, irmãos. Que isso dê força para você no momento da sua tribulação. Amém? Então essa é a palavra.